Olá pessoal, passando aqui mais uma vez, gravando nossos vídeos, para as aulas remotas de matemática. Hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao assunto, que são números na forma de fração. E hoje, na nossa aula de hoje, nós iremos estudar a multiplicação de um número natural por uma fração. Multiplicação de um número natural por fração. No Aprendendo, ele diz que Yaci ganhou um pacote com 6 biscoitos e deixou sobre a mesa da cozinha. Toda vez que ela ia à cozinha, comia um biscoito. Ela fez isso durante 5 vezes. Que fração do pacote de biscoito Yaci comeu durante o dia? Pessoal, para resolver esse problema, nós podemos fazer uma adição de parcelas iguais ou uma multiplicação, que é o que nós vamos aprender hoje, multiplicação de fração. Então, vamos lá. Na adição seria 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6, ou seja, cada vez que ela ia, ela comia um dos 6 biscoitos, um dos 6 biscoitos, um dos 6 biscoitos, beleza? Então, para adicionar frações seria muito fácil. Por quê? Os denominadores são iguais, conserva o denominador e somos numeradores. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, 5/6, são 5 parcelas iguais a 1/6. Para multiplicar, são 5 vezes 1/6, que também é igual a 5/6. Então, está aqui. Como é que nós resolvemos uma multiplicação? Na multiplicação, nós vamos perceber que nós temos um número natural, que é o que nós vamos multiplicar, que é a quantidade de vezes, de fração de biscoito que a Yaci comeu. Então, para vocês entenderem isso aqui melhor, eu vou mostrar aqui para vocês nesse materialzinho complementar. Então, vamos lá. Foram 5 vezes que ela comeu 1/6 do biscoito. Para multiplicarmos os números naturais, aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos conservar o denominador e multiplicar os numeradores. 5 vezes 1, 5. Portanto, 5 vezes 1/6 são 5/6. Beleza? Então, portanto, Yaci comeu 5/6 do pacote de biscoito durante o dia. Aí ele diz, o primeiro item, se Yaci tivesse comido apenas 3 biscoitos, que multiplicação representaria o total de biscoitos comidos por ela? Muito fácil, se ela tivesse comido só 3 biscoitos, então ela teria comido 1/6 mais 1/6 mais 1/6. Isso fazendo através de adição e de multiplicação, 3 vezes 1/6. Então, adição de frações com denominadores iguais, conserva o denominador, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, ela teria comido 3/6. Na multiplicação, muito fácil. Você conserva o denominador e multiplica os numeradores. 3 vezes 1, 3. Tanto pela multiplicação quanto pela adição, são 3/6, certo? Mas como o autor quer a multiplicação, que é o que nós estamos aprendendo, que é multiplicação de um número natural por fração. Beleza? Vamos para a nossa atividade da nossa aula de hoje, que é muito fácil, multiplicação de frações. Ele diz para vocês, observe as figuras e escreva em seu caderno uma adição e uma multiplicação correspondentes à parte pintada de marrom. Turma, eu vou responder a letra A para vocês fazerem o mesmo, com a letra B, com a letra C, com a letra D. Então, vamos observar, aqui esse inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então, quantas partes aqui estão pintadas? Estão pintadas 3. Então, ele quer que você represente essa adição aqui representar essas figuras aqui através de uma adição e também de uma multiplicação. Na adição seria, não foi dividido em 4 partes? 1/4 para representar essa parte, mais 1/4 para representar esta, mais 1/4 para representar essa. Então, você faz a adição, conserva o denominador e soma 1 mais 1, 2 mais 1, 3. E na multiplicação, se são 3 vezes que foi pintada, 3 vezes, cada vez foi pintado 1/4, então é 3 vezes 1/4. Conserva o denominador e multiplica os numeradores. 3 vezes 1, 3. Beleza? Então, eu fiz a representação com adição e também com multiplicação. Vocês farão o mesmo na letra B, na letra C e na letra D. A segunda questão, ou a número 2 da nossa atividade de hoje, também é muito fácil.
Ele quer só que você calcule o resultado das multiplicações. Eu já ensinei como é, então você vai responder letra A, letra B, letra C, letra D. Aqui na terceira questão, pessoal, tem que Emílio fez uma caminhada em 3 etapas. Em cada uma das 3 etapas, ele percorreu 4/15 do percurso total. Então, ele quer saber que fração representa a parte do percurso que Emílio fez nas 3 etapas. Gente, vocês vão ter que montar. Foram 4/15 mais 4/15 mais 4/15. Depois você vai fazer isso também usando o que? A multiplicação. Foram quantas etapas? 3. 3 de quanto? De 4/15. Aí vocês também vão fazer através da multiplicação. 3 etapas de 4/15 e colocar o resultado. A letra B, pessoal. Que fração representa a parte que falta para Emílio concluir o percurso? É muito fácil. Primeiro você vai descobrir qual foi a parte total da etapa. Depois você vai fazer uma subtração. Gente, subtração de fração. Você vai observar o quê? Quem é o denominador da fração do enunciado, né? O 15. Então, qual é a fração que representa o inteiro? 15/15. Menos quem? Menos a adição do que ele já fez. Aí sim é que você vai encontrar a resposta dessa questão. Então, vamos lá. Quarta questão. João fez 4 tortas iguais e vendeu 1/3 delas. Veja como Ana descobriu que fração da torta corresponde a 1/3 de 4 tortas. Então, o que ela fez? São 4 tortas iguais, cada uma ele vendeu 1/3. Então, ela fez 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3, deram 4/3. Mas ela também encontrou uma maneira diferente. Que maneira foi essa? Se ela pegasse uma só torta, ao invés de tirar 1/3 dessa, 1/3 dessa, 1/3 dessa, tirasse 1, 2, 3. Foi isso que ela fez aqui, ó. 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Então, seria uma torta inteira e mais 1/3 de outra. Isso aqui constitui o quê? Um número misto, que no caso seria representado como 1 inteiro e 1/3. Beleza? Só recapitulando. Por que a senhora está recapitulando? Porque aqui na letra A ela pede que fração da torta João vendeu. Só que ele quer que você represente a sua resposta com uma fração e um número misto. Eu já dei o spoiler da resposta. Agora na letra B é diferente. Por quê? Porque ele diz assim: se João tivesse vendido 1/5 das 4 tortas, teria vendido mais ou menos que uma torta inteira. Quanto a mais ou quanto a menos? Para isso, vocês vão ter que responder de maneira ilustrativa. Por quê? Para ficar melhor para vocês aprenderem a fazer o cálculo. Vocês irão desenhar as 5 tortinhas, certo? Irão dividi-las, cada uma. Quem é o denominador? Não é 5? Cada uma em 5 partes iguais. E fazer as observações, os cálculos de vocês, as observações, certo? E dizer se ele vendeu mais ou menos tortas, beleza? Então, você vai somar as frações que foram vendidas, tentar fazer o cálculo também através da torta inteira, tentar montar uma torta inteira e ver se ele vendeu mais ou menos tortas, certo? Então, essa foi a nossa atividade aqui de hoje da nossa aula de multiplicação de um número natural por fração. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação, que tenham aprendido a multiplicar um número natural por uma fração. Até a próxima!